pré-círculo também é confidencial, mas principalmente da voluntariedade e da segurança. A gente escolher quem é, quando a gente pega um processo ou pega uma situação, né? Como é importante eu saber quem é o colega que pode me ajudar, né? A pessoa mais indicada, né? Pela experiência dela com aquelas situações, né? Até por identificação, né? Eu e o Paulo, a gente comentava como é importante, né? Isso a psicologia explica melhor, não é a minha área, é a área dele, mas como é importante, né? Tu ter aquela questão do masculino e do feminino, né? Como muitas pessoas se sentem mais à vontade trabalhando com um casal que atenda, por exemplo, né? Um homem e uma mulher, porque ou que a pessoa que está ali se identifique com uma dessas figuras, porque às vezes, por exemplo, uma vítima de violência doméstica, ela não vai se sentir segura num ambiente com dois facilitadores homens, né? Então, ter um casal, talvez ela se sinta mais à vontade, né? Não que não possa, né? Mas facilita, né? Algumas situações. Desde a escolha do objeto da palavra, né? Então, eu posso utilizar uma bolinha, posso utilizar qualquer situação, né? Qualquer coisa. Mas se eu puder ter esse carinho, esse cuidado de escolher um objeto que já me ajude a linkar, que já me ajude a trazer um afeto, né? Desde o início, né? Por exemplo, situações que envolvem criança pequena, principalmente. Você pega uma boneca, não algo muito grande, né? Mas tu vê como é que a pessoa segura aquele objeto, aquele cuidado que se tem, enfim, como é interessante a gente observar, né? O círculo, por isso também a importância do círculo ser presencial. A escolha da peça de centro. Peça de centro, pessoal, normalmente é um tapetinho, algo que a gente vai colocar. O círculo ele não tem mesa, tá? As pessoas sentam, né, em círculo e não tem nada entre uma pessoa e outra. E o centro, a ideia dele é que a gente possa descansar o olhar, né? A gente coloca ali, nós lá colocamos o café, os valores, aqueles que a gente falou, a gente pode escrever esses valores e colocar lá no centro, pode colocar uma planta, uma flor, um enfeite, enfim, né? Mas a ideia do centro é que a pessoa, daqui a pouco no início, principalmente da fala, ela não está se sentindo confortável em olhar no olho da outra pessoa, né? Do contra dela, digamos assim, né? Que os meninos falam muito isso, do ex-marido, da ex-mulher, enfim. E aí, então, ela, em vez de quando a pessoa está falando, olhar direto para a pessoa que ela não se sente confortável, ela repousa, né, o olhar dela na peça de centro. A elaboração de um roteiro, pessoal, também que é bem importante. Eu não vou chegar para o encontro totalmente despreparado, eu vou ter lido o caso, né, dentro do possível, vou ter feito os pré-círculos, né, então já conheço a situação, discutir o caso com os colegas, né, o colega que vai atender comigo, os colegas da rede, e vou já trazer um roteiro pronto, né. Claro que esse roteiro pode ser modificado havendo necessidade, né, mas como é importante a gente ter esse cuidado. Até a pergunta, né, se essa pergunta, vou mexer muito numa ferida, não vou uma pergunta mais leve, enfim, perguntas abertas, né. Então, como é importante, cada etapa é importante, não existe uma mais ou menos importante, porque a gente está tratando de vidas, né. Então, pessoal, acho que eu já estou cuidando do relógio aqui para não falar demais, e eu costumo falar demais, então, os tipos de círculo, né. No livro da Kay, né, que são no Coração da Esperança, ela traz tudo isso, né, os tipos de círculo, podem existir outros também, né, então, celebração, diálogo, aprendizado, senso de comunidade, senso comunitário, compreensão. Eu até nem coloquei isso aqui, tá, pessoal, porque eu tenho a minha ressalva, justamente pela questão de trabalhar com a questão conflitiva, de que um círculo, para Kay, esses círculos iniciais, eles poderiam ser feitos por qualquer pessoa, porque teoricamente não haveria conflito. Eu discordo disso, tá? Restabelecimento, apoio, reintegração, tomada de decisão, conflito. Bom, no próximo, tentar explicar um pouquinho aqui. Por que, pessoal, que eu entendo que a gente sempre tem que se preparar para um círculo? Ou pelo menos estar preparado para dar andamento em alguma questão, encaminhamento para alguma questão que surja num círculo. Porque a vida é muito complexa, as relações são muito complexas. E às vezes, por exemplo, tu vai numa escola fazer um círculo para discutir um assunto, sei lá, bullying. E aí, durante o círculo, o aluno lá, o adolescente, se sentiu confortável, se sentiu seguro, e ele traz uma questão que ele quer se matar, ou que ele foi abusado, ou que ele está com ideação suicida, ou está pensando em matar outras pessoas, e isso já aconteceu, tá? Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Não só no ambiente de escola, mas em outros ambientes também. E aí, se o facilitador, ou também, né, aquela turma, vamos supor, vamos pensar em escola, que já se conhece, né, que convive no dia a dia, já tem uma questão, já tem uma rusga, já tem algum conflito anterior, o facilitador,
desculpa a expressão, cai ali de paraquedas, como é que ele vai lidar com aquilo? Ele está preparado para lidar com aquilo? Então, uma opinião minha, tá? Preparar, saber onde é que a gente está pisando, ter o cuidado e que encaminhamentos são necessários para depois. Por isso que é importante esses pré-círculos anteriores que eu falo, com todo o cuidado, saber quem são as pessoas da rede, lembra dos profissionais que eu falei antes, profissionais, os especialistas, que atendem ou deveriam atender, para que a gente possa dar conta das necessidades que estão envolvidas com aquele conflito. Tá? Então, pela complexidade, né, intrínseca desses relacionamentos, que são subjacentes, às vezes, ao círculo, e o facilitador desconhece, por isso que eu, né, modestamente entendo, opinião minha, que os círculos eles têm que ter uma preparação, né, anterior. E aí a gente tem algo que é maior, né, digamos assim, que o círculo, porque dentro da justiça restaurativa a gente tem várias modalidades, né, o círculo é uma delas, como eu falei, foi que a gente escolheu, né, programa de pacificação restaurativa, né, escolheu para poder atuar, tá? Flávia, não sei como é que eu estou indo de tempo, posso seguir, preciso dar uma acelerada? Não sei se tem perguntas também. Pessoal, aqui é basicamente deixa eu ver se o Flávio não me mandou nada aqui no WhatsApp, de repente, para não. Não, estou aqui. Posso seguir, Flávio? Pode. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, desculpa. Tá. Pode seguir, porque o importante é os registros mesmo. Perfeito. Então, o Howard Zehr, né, que é ele era fotógrafo, né, e é fotógrafo, enfim. Desculpa. Ele tem um livro que o nome é Trocando as Lentes. Desculpa, só minha rinite estava demorando para me incomodar. E ele usa essa expressão, né, trocando as lentes, e ele faz esse quadro comparativo aqui da justiça tradicional com a justiça restaurativa, né? Então, enquanto a tradicional fala de culpa, a restaurativa fala de responsabilidade. Só um minutinho, Flávio, desculpa. Quem mais estiver assistindo também peço desculpas. Não é. Eu começo a falar bastante. Eu também sou assim, fique bem tranquilo. Vamos lá. Então, pessoal, para não ficar lendo aqui, esse material vai ficar registrado, eu vou passar para o Flávio se ele quiser compartilhar depois essa apresentação também. Eu vou seguir adiante aqui. Desculpa. Isso aqui também é um clássico das apresentações, né, Flávio? Que a gente utiliza, né, os tipos de círculo e onde é que haveria, então, uma interseção aqui, né, intersecção, né, entre a justiça restaurativa e o círculo de construção de paz, né, e para que eles poderiam ser utilizados, tá? Então, os círculos, né, têm essas aplicações, e existem métodos restaurativos, existe também o que a gente chama de abordagem restaurativa, às vezes eu não preciso fazer um círculo completo, né, de repente eu posso utilizar, por exemplo, num grupo, eu posso utilizar um círculo de check-in, né, como é que as pessoas estão se sentindo, de repente, antes de começar uma atividade, né, e ver se as pessoas estão bem para seguir. Eu quero te interromper um pouquinho enquanto você organiza. Fica à vontade, Flávio. Obrigado. Eu acho, bem, olha, essa apresentação aqui, eu acho que é o fundamento, porque a gente pode usar, né, não chamar de justiça restaurativa, mas no dia a dia do nosso cotidiano, um comportamento, né, isso que eu quero sublinhar, assim. Perfeito. Que a gente aborda os valores, né, os nossos acordos pessoais, né, Fran? Com certeza. E a gente pode fazer grandes, vamos dizer assim, mudanças internas. Por exemplo, nós, espíritos, sempre tem aquela questão da reforma íntima, né? Não, acho que não passa por ali. A gente se apropriar e a partir de agora vou fazendo assim, melhorado já, né? Não ficar no pessimismo. Tu mandou uma mensagem daquela questão da Índia lá, da indiana, né? Que né, a gente tem que estar sempre a caminho da cura, então a gente não fala das enfermidades, né? Verdade. Hoje eu estou melhor, né?
Verdade. Continua o teu raciocínio, Fran, muito bom. Obrigada, Flávio, por esse socorro aí. Mas é isso, pessoal. Então, o círculos, né, como eu falei, ele pode ser utilizado nos relacionamentos, né, já corrompidos, digamos assim, ou mesmo na prevenção, né. Então, a gente teria o círculo de celebração, círculos de construção de senso de comunidade, círculos de aprendizagem, né, situações que, teoricamente, ainda não há conflito, pelo menos aparente, né. Aí a gente tem as questões da justiça restaurativa, né, propriamente ditas, e aí a gente usa a comunicação não violenta, né, a gente fala do Marshall Rosenberg, a mediação e a conciliação, que são ferramentas também autocompositivas em que as pessoas sentam juntas, né, se ouvem para tentar manifestar os seus sentimentos. A conciliação com um pouco menos de espaço para isso, porque ela é bem mais curta, mas a mediação também tem bastante espaço para a expressão de sentimentos. Existem as conferências restaurativas, a Espéria, que é a Escola do Perdão e Reconciliação, algo bem interessante também. Eu não tenho essa formação, mas do que eu li, do que eu estudei, muito interessante também. E quando a gente fala de justiça restaurativa e aqui dessa intersecção, então né, a gente teria esses relacionamentos já rompidos, né, já corrompidos, digamos assim. Por isso teria algo para restaurar, por isso justiça restaurativa, né? Então, né, os círculos para alguma questão de medida protetiva, de sentenciamento, de conflito, círculo de reintegração, tá, pessoal? Lembra que a gente comentou sobre valores antes, né? Valores importantes. Eu vejo que, assim, para o círculo em si, para a justiça restaurativa em si, existem vários valores, né? Mas alguns, assim, são fundamentais, né? Trabalhar a empatia, né? Tentar se colocar no lugar do outro, essa conexão, essa interconexão, né, com o outro, me identificar, né, enquanto ser humano através da fala do outro, através da dor do outro, me conectar com ele, o respeito, a alteridade, o não julgamento, decisão compartilhada, aí vem o consenso, horizontalidade e igualdade poderiam estar muito próximos, o empoderamento, né, um dos principais papéis que eu vejo do círculo e do objeto da palavra, da justiça restaurativa, é empoderar. Porque na justiça restaurativa a gente tem uma inversão, digamos assim. Né? Na justiça tradicional, o que eu tenho? A inversão da pirâmide que a gente fala, né? Eu tenho um conflito com o Flávio, não consigo resolver esse conflito, eu vou buscar um terceiro, neutro, imparcial, que é o juiz, para dizer quem está certo ou quem está errado. Né? Essa decisão muitas vezes não vai me deixar, nem eu, não vai me deixar feliz e nem o Flávio feliz, mas é uma decisão justa aos olhos da lei, né? Na questão da justiça restaurativa, eu tenho a figura ou do juiz ou do promotor, né, que existe procedimento administrativo também, né, nos PAs, no Ministério Público, mas enfim, havendo conflito, o juiz ou o promotor, quando pegam aquela situação para ler, eles vão perceber que, assim, não, mas talvez essa família consiga, eu digo família porque são, né, os casos mais comuns, né, tem condições de sozinhos, talvez com algum tipo de ajuda do mediador, de um conciliador, de um facilitador, enfim, consigam, se ouvindo dentro desses valores, né, dentro desse respeito, todos esses valores aqui, consigam se organizar e decidir as suas próprias vidas. Então, é uma inversão muito, muito interessante. Várias vezes eu já ouvi as pessoas dizendo assim, não, mas eu procurei o judiciário, principalmente, né, no processo judicial, porque eu quero que o juiz decida. Mas aí tu está abrindo mão de um poder que é teu, o poder de decidir a tua própria vida. Então, o empoderamento é algo que realmente é uma virada de chave, né, que a justiça restaurativa traz, tá? E esse empoderamento, né, dessa decisão compartilhada, dessa coisa autocompositiva, é bem interessante. E a questão claro, da responsabilização, de não falar em culpa, e falar em responsabilização, ou responsáveis, enfim, né? Aí alguns toquezinhos, assim, digamos, né, para quem pensa em trabalhar com isso, enfim. Quando a gente vai facilitar ou mediar, eu sempre recomendo, né, pessoal, aqui a gente está, né, fazendo um encontro, teoricamente sem conflitos, um encontro, um círculo pedagógico, digamos assim, né, para a gente expor uma metodologia, assim, agora não, mas nesse momento não é específico, né, mas antes, na parte que a gente fez o círculo virtual ali com os colegas, mas sempre que eu for mediar ou facilitar, fazer isso em dupla, né, porque enquanto um anota alguma coisa, o outro está observando a linguagem corporal, né, já teve situações, por exemplo, em que a gente fazia pergunta, por exemplo, para o filho, isso já no círculo.
Aí ele nos olhava assim, tu via que ele queria responder, aí ele olhava para a mãe, e aí a mãe respondia por ele. Não, no círculo tu vai falar por ti mesmo. Mas aí ele tinha medo, ele estava esperando uma autorização, o que estava acontecendo, né? Mesmo tendo feito pré-círculo, ainda assim esse menino tinha essa dificuldade. E a gente teve que se olhar, né, e parar e dizer assim, olha, a senhora vai poder falar na sua vez, mas nesse momento a gente quer ouvir a opinião, né, do seu filho, a vontade dele, o sentimento dele, né? Então, e aí se eu tô daqui a pouco de cabeça baixa, anotando alguma coisa que eu achei importante, eu não percebi essa troca de olhares, eu já perco muito, né? Então, porque realmente o corpo fala, né? E aí como é importante essas pequenas interações, né, que acontecem. A escuta e o olhar empáticos, né? Eu digo que além de uma escuta, a gente tem um olhar empático, né? A pessoa perceber que quando ela está falando comigo, eu estou olhando para ela, eu estou inteira ali naquele momento, prestando atenção, respeitando. E isso, o olhar, que eu chamo de olhar empático, ele cria, às vezes, é muito melhor do que o café, do que todo o rapport, porque a pessoa se sente respeitada, se sente ouvida, se sente acolhida. Então, como é importante a escuta e esse olhar empático. A pessoa está falando e eu estou olhando para ela. E a questão de estar em dupla me permite muito isso, né? Porque se em algum momento eu estou anotando, meu colega está olhando, se meu colega estiver anotando, eu estou olhando, mas alguém está sempre dando atenção para essa pessoa, né? E ela se sente ouvida, se sente olhada e respeitada, literalmente olhada, né? De uma maneira educada, respeitosa e empática. Na mediação a gente usa mais isso, no círculo até não tanto, mas também pode ser uma ferramenta. Que às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, porque eu esperar minha vez para falar gera uma certa ansiedade. Ainda mais em quem costuma falar muito, eu, por exemplo, né? Então, eu consigo me colocar no lugar dos outros com certa facilidade nessa questão da ansiedade e de querer falar. Às vezes, tu ter um papel e uma caneta à mão facilita, porque aí, de repente, a pessoa está falando, eu quero falar também, e aí eu digo, olha, pode anotar, espera que na tua vez tu vai poder falar, né? Não é uma ferramenta que a gente utilize tanto no círculo, por exemplo, mas ela é utilizada muito na conciliação e na mediação, para que não haja interrupções, para que não haja esse desrespeito com a fala do outro, mas também que eu não perca o fio da meada, que eu não perca o meu raciocínio, né? Para que eu realmente possa falar. Então, é só para trazer para vocês algumas observações. Eu comentado antes, né, pessoal, da importância de toda a preparação, né, do ambiente, do acolhimento, álcool gel agora, né, que a pandemia nos trouxe isso também, o estabelecimento desse rapport, a mediação fala muito sobre isso, né? Esse primeiro olhar, essa acolhida inicial, como isso é importante, né? Para a pessoa se sentir bem, a escuta ativa, né? Esse afago, né? Que a gente falou, né? De, poxa, obrigado por ter vindo, né? Eu costumo fazer isso ao final de cada rodada. O Flávio já fez alguns ciclos comigo como co-facilitador também, fez a formação comigo, né, Flávio? A pessoa, depois de cada pergunta, tem por hábito, né? Eu lembro da Kay fazer muito isso, assim. A pessoa falar e ela, né, acenar com a cabeça. Não que ela está concordando, mas é que ela ouviu, né? Então, e quando a pessoa termina de falar, tu olha para ela, obrigado. Mesmo que a pessoa passe o objeto da palavra, às vezes ela não quer responder, tem isso também, então a pessoa acho que não foi frisado antes. Eu estou com o objeto, foi feita uma pergunta, eu não me sinto à vontade para responder, eu simplesmente pego e passo o objeto. E eu vou olhar para aquela pessoa e não vou fazer uma cara de desaprovação. Eu vou agradecer. Eu tenho que respeitar o momento dela. Respeitar o silêncio também. O silêncio também fala muita coisa. É isso, né? Que eu ia te interromper, Fran. Pode falar, Flávio. Da experiência, fiz lei em Maria da Penha, dentro da casa carcerária. Uhum. E a gente, com aqueles nossos olhares, a gente identifica assim que há a melhoria dos relacionamentos, mas no sentido da melhoria da pessoa. E era aquelas pessoas que não, assim, não, só um pouquinho aqui, tem o vivo aqui. E o que eu quero contribuir? Houve mudança significativa em alguns que não falaram nas atividades, mas escutaram, né? Que a gente fala da escutativa. Com então, certeza. é um registro que eu acho importante, assim, que foi uma experiência, que, na realidade, a gente estava no início da formação, colocando em prática, acompanhando com técnicos, nada, né, Sim. inapropriado, né? Claro. Dentro da casa prisional, com autorização, com orientação da equipe de segurança, da direção. Com toda a preparação, né, Flávio?
Isso, e eu vou, já que tu Respeito, citou, né? eu acho importante, que antes nós estávamos falando, e uma das questões, eu sou uma pessoa que, para mim, facilitar circo, hoje está, que nem hoje, eu estava como co-facilitador contigo, porque eu me preparei desde ontem. Com certeza. Daí hoje eu digo, não, mas eu senti algumas coisas, eu digo, não vou me envolver muito, nem no que assistir para estar inteiro contigo aqui, nessa tarefa, que são quase 2 horas. Claro. Então, é um registro para facilitadores. Não é por automaticismo ou porque a gente vai seguir, que a gente tem os modelos, as orientações, mas a gente tem que prestar atenção nas pessoas, né, que estão conosco. E essa tua esse teu sublinhar aí dos comportamentos, realmente, quem não gosta de ser bem tratado? Exatamente. Esse acolhimento, né? Se Peço sentir acolhido, se sentir você. respeitado. Oi? Segue você, Fran. Tá bom. Obrigada, Flávia. Tu fez comentário, eu me lembrei de um círculo que eu fiquei eu tava ficando meio frustrada, assim. Eu e uma colega, não vou me lembrar agora, eu sei que foi no CREAS, e aí nós juntamos o CASE, o CASEM e o CREAS, né? Então, os adolescentes ali da socioeducação. E aí era um grupo grande, acho que eram uns 9, 10 meninos, enfim, e era o tal do Papo Reto que a gente faz, né? Um projeto que eu tenho desde 2017, se não me falha a memória, e que a gente coloca os meninos para conversar, trocar ideia, perspectiva de futuro, refletir sobre a medida, enfim. E aí todos respondendo, bacana, trocando ideia mesmo, sentindo a vontade, né, e tal. E um menino só passava objeto, só passava. Mas eu pensei, pô, esse guri parece que nem tá aqui, né, a impressão que a gente tinha. E aí no final, lembra que a gente fala, né, do check-out. Então tá, pensei, vai passar o objeto de novo, né, ele tinha respondido, acho que o nome dele e alguma coisa, tipo, como é que eu tô me